Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. E eu sou Kel Gomes. Neste programa, vamos falar sobre Coringa. My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world. Hey, stop them! Is it just me? Or is it getting crazier out there? Smile, though your heart is aching. Smile. Coringa, filme dirigido por Todd Phillips, baseado no personagem da DC Comics, que é o arqui-inimigo do Batman, né? É um filme que tem sido aí o destaque da temporada, não só por ter vencido o Leão de Ouro no Festival de Veneza, né? Prêmio máximo do festival, como também porque tem levantado muitas discussões nas redes sociais, na crítica e tudo mais. Então a gente vai falar nesse programa sobre vários aspectos em torno desse filme, desde a própria adaptação, né, da história desse personagem, dessa forma como não havia sido feita antes, e também sobre as questões que envolvem ali a violência, a questão social, que o filme também debate, e também a questão psicológica, né, porque é inclusive um aspecto que tem sido muito debatido, né, a forma como o filme representa o transtorno mental e as questões de sanidade mental de um modo geral. Para esse programa, a gente convidou o Carlos Quintão, que é crítico e professor de cinema, e também a Ana Lúcia Andrade, que é professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. Dois dos nossos queridíssimos convidados, praticamente da nossa equipe, né? É isso aí. E o Quintão, além de tudo, ainda é um grande conhecedor de quadrinhos, né? Então, sem dúvida, ele vem para contribuir para o debate acerca de como que o filme representa o Coringa em relação ao que a gente já viu nas HQs. Bom, antes da gente iniciar aqui a conversa, deixar vocês com o nosso debate, que foi gravado na Pão e Companhia, Unidade Santo Agostinho, aqui em Belo Horizonte. Aliás, você passando por aqui, não deixe de ir lá na Pão e Companhia, tomar um café, fazer um lanche, dá até para almoçar também, né? Tem uma salada lá maravilhosa. Então é só chegar lá. É só chegar lá. A Pão e Companhia fica ali perto do Shopping Diamond Mall, na rua Rio Grande do Sul, número 1313, no bairro Santo Agostinho. Então dá uma passada lá que você vai gostar. Se passar por lá, tira uma foto, marca a gente, pra gente saber que você esteve lá no lugar onde a gente grava o Cinematório Café. E se a gente estiver lá gravando, não fique com medo de chegar, não fique com vergonha, pode chegar, dizer um oi que a gente vai adorar tê-los lá conosco. Isso. E os nossos recadinhos de praxis, para você que acompanha o Cinematório, quer ficar por dentro de todas as novidades que a gente traz, não só dos podcasts, mas também com críticas, notícias, coberturas de mostras e festivais, é só seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar por Cinematório e você nos encontra. Os podcasts também estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no iTunes, né, na Apple Podcasts e também Google Podcasts, enfim, qualquer agregador que você escolha, que você use aí no seu smartphone, ele vai estar lá, e também no Spotify. A gente tem, além do perfil de podcast, a gente tem o perfil de playlists. Então siga os dois para você também acompanhar as playlists que a gente indica e as playlists que a gente cria. Estamos também no YouTube, nosso canal lá é youtube.com/cinematório. É um canal que não é tão alimentado como a gente gostaria, mas vez ou outra a gente coloca um vídeo novo por lá. Então acompanhe também para você ter mais esse local, né, onde o nosso conteúdo é publicado. E, claro, a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso convite para você conhecer o nosso projeto, é só clicar no banner que está no post deste episódio e também você encontra o link aí pelo site, né, nas páginas, tanto na home quanto nas páginas internas, e aí você pode conhecer
o nosso projeto e escolher uma forma de colaborar com a gente, porque é através da campanha que a gente mantém o site no ar, paga a hospedagem, não só do site, mas também dos podcasts, e a gente pode investir em cada vez mais produção de conteúdo aqui para vocês. E colaborando com o Cinematório, você recebe recompensas que são conteúdos exclusivos, preparados para padrinhos e madrinhas do Cinematório. As principais recompensas são as nossas newsletters. Temos a newsletter com o resumo de notícias da semana, trazendo aí um compêndio, né, dos principais anúncios, né, as principais novidades aí da indústria cinematográfica durante a semana. Um compilado, né, para ficar melhor. Sim, então. sim. O compêndio parece um tratado, assim, né, que a gente vai, né, trazer notícias, análises, estudos arqueológicos e etc. Não chega a tanto, tá, gente? Mas é um resumo bem legal aí para você ficar por dentro de tudo que rola no mundo do cinema. E a nossa outra newsletter, ela traz dicas toda semana de filmes para você assistir nas plataformas de streaming, né? Não só lançamentos que a gente assiste e comenta, né, na newsletter, mas também filmes de catálogo, né, filmes que já estão aí disponíveis há mais tempo. Então a gente faz uma curadoria do que a gente acha de mais legal, mais interessante e relevante que tem aí nas plataformas, né, Netflix, Amazon, Google Play, Now, Mubi, e a gente disponibiliza lá para os nossos apoiadores, para eles terem aí um guia, né, do que assistir no fim de semana, qualquer dia que você quiser, você tem lá, você é só acessar essa newsletter e tem lá uma porção de opções para vocês. Sabe o que eu me lembrei? Daqueles guias impressos, que eram aqueles livros, assim, bem grossos, Sim. sabe? Guia de vídeo e DVD. Tinha o famoso, né, do Rubens Evaldo Filho, né? Pois é. Acho que foi o primeiro guia, assim, de cinema. Eu lembro que, acho que foi o primeiro livrinho de cinema que eu comprei, foi um guia desses, legal, assim. E aí vinha a sinopse, vinha as estrelas, informações básicas, mas aquilo já era, sabe, top pra quem não tinha informação nenhuma na época, né? E aí eu ia marcando, assim, esse eu quero ver, legal. Esse eu já vi. Olha, eu vou resgatar esse livro lá da minha cidade. Fiquei curiosa de revê-lo. Mas enfim, gente, ajude a gente a continuar com o conteúdo, melhorar cada vez mais. E o objetivo maior, o sonho, é não ter que trabalhar com outras coisas. Com certeza. Só se dedicar ao podcast, ao site. Imagina que maravilha. A gente fazendo só conteúdo pra vocês. Então é isso. A gente conta com vocês. Ao céu. Então fique agora com a nossa conversa com o Quintão e a Ana sobre Coringa. Hoje no Cinematório Café, Coringa. E estamos aqui reunidos com a Ana Lúcia Andrade. Olá, gente. Carlos Quintão. Olá. Tem que rir? Vamos colocar um sorriso na cara, né? Mas, bom, a gente vai falar do Coringa já aí quase um mês depois que o filme recebeu o Leão de Ouro no Festival de Veneza, né, onde ele foi exibido pela primeira vez, e já aí praticamente 20 dias depois da estreia aqui no Brasil, né, entrou em cartaz no dia 3 de outubro, e já estamos gravando aqui hoje no dia 22. Eu nem lembro mais do filme direito. Nós praticamos o chamado Slow Podcast. E então assim, já rolou muita coisa, né, muitas discussões aí nas redes sociais, nas críticas, outros podcasts também já falaram muito, já debateram muito esse filme. Então a gente está vindo meio que no rescaldo, né? Acredito que vocês também já leram bastante coisa, acompanharam muitas discussões, já pensaram, repensaram o filme ou esqueceram. Igual aqui então. Revi igual você, né, Renato? Eu vi 2 vezes, revi inclusive um dia antes aqui da gravação. Então vamos, né, tentar aí dar um prosseguimento, né, nessas conversas que estão tendo, que estão havendo aí sobre o filme, e tentar pegar esses temas que têm sido levantados, que têm causado mais polêmica. Mas antes da gente entrar nesses pontos mais controversos, eu queria aproveitar a presença aqui do Quintão, que de nós 4 aqui certamente é o que conhece mais os quadrinhos, e para você, pelo menos, esclarecer um pouco para a gente assim, sobre essa origem do Coringa.
porque ele tem diversas origens, né, nos quadrinhos, tem várias versões da história do Coringa. Mas tem alguma que você se lembra, que você conhece, que é mais próxima dessa que está no filme? Em espírito, menos do que em história, é a Piada Mortal, do Alan Moore. É onde ele tenta dar uma abordagem mais humana, né, mais verossímil para o personagem. Mas o próprio nome do personagem, Arthur Fleck, não existe nos quadrinhos. É a criação do filme. Mesmo na versão da Piada Mortal, eu posso estar enganado, por muito tempo que eu li, mas acho que não tem nome o personagem. Ele é só conhecido como, né, o comediante ali, que também tem uma vida desgramada e um dia surta por vários motivos. Perde a esposa, que estava grávida. Eu vi esse quadrinho também. Alguma coisa assim. Agora... Então, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Acho que tem cores, as cores que usa no quadrinhos, ele aproveita um pouco também no filme. Sim, é verdade. A gente está falando aqui com spoilers, né? Então a gente já entra em detalhes desde o início, mas essa relação dele com o Thomas Wayne também, eu pelo menos assim, a primeira vez que eu vejo uma versão... Isso eu acho que foi uma liberdade do filme também. Né, de tentar relacionar ele como se fosse um meio-irmão do Batman. E você acha que é? Não, se for, vou gostar menos do filme. É um dos pontos controversos, né? Quando mexe assim muito na origem. Porque não precisa, sabe? Acho que você vai mexer na origem, mexer no personagem, é pra você criar em cima. Não é, não? Pra você acrescentar uma coisa interessante. A partir do momento que você começa a colocar coincidências demais para poder facilitar a dramaturgia, é igual no Batman do Tim Burton, colocar como Coringa o cara que matou os pais do Batman. Uma coisa meio... Pra quê? Fica um pouco novelesco, assim, fica né? muito, sabe, excesso de coincidência demais. Mas se você não pensar no fato... Pra trabalhar a questão da dualidade do filme que ele queria. Não pensar no fato em si, mas pensar nessa ideia de que um origina o outro, de certo modo. Aí ele fez isso literalmente. Sabe aquela coisa? Como se fosse um... De que um não existe sem o outro. Dois lados de uma mesma os dois lados da moeda. né? Mas eu prefiro... Aí já é uma coisa pessoal. Eu prefiro o Batman originando todos. Ele coloca a máscara, ele desencadeia um processo de loucura total. Porque assim, eu acho que o filme já deixa claro, sem essa revelação, né, que aparece ali, como se fosse uma reviravolta mesmo, né, da relação dele com a mãe e tudo, quando ele lê aquela carta. Mas acho que mesmo antes disso já está claro que o Coringa ele vai ser um rebento, né, de tudo que pessoas como Thomas Wayne causam na sociedade. Né, essa mentalidade capitalista, e quando ele fala naquela entrevista na TV que as pessoas que não dão certo na vida, como ele, são todos palhaços, né, e isso gera aqueles protestos todos, né, tudo vai desencadeando, né, o crime que o Coringa comete no metrô associa-se com esse posicionamento do Thomas Wayne e gera aquela balbúrdia toda. O filme coloca o Thomas Wayne como representante dessa casta que comanda Gotham City, mas comanda o mundo ali e que cria, né, todos esses protestos. O capitalismo neoliberal. Então, dentro dessa ideia, aí sim é interessante ter essa relação entre os dois. Mas precisa ser o Thomas Wayne, precisa ser o Coringa. Quando eu vi o filme, eu fiquei pensando assim o tempo todo. Eu gosto do filme, acho que foi bem feito. Mas não precisava ser o Coringa. Mas precisa ser o Coringa? Aliás, eu até gosto disso. Eu gosto de esquecer que é um filme de super-herói. Tirando quando aparece o Batman. Né? Aí é um filme que qualquer pessoa poderia ver. Até quem não gosta do universo de super-herói, né? Mas poderia ser qualquer personagem. Sim, poderia ser um palhaço que veste de Coringa, então. Se inspira no Coringa e veste. Um daqueles que estão na rua? Porque eu acho que aí você enfraquece o Coringa no filme. Sim, entendi. Sabe qual é o problema meu com o filme? Já vou dar spoiler aqui. Diagnostica o Coringa. Eu também senti esse problema. É como se justificasse as ações dele, assim, né? Nesse sentido. O mais legal do Coringa é ser uma força do caos. A gente não sabe o que ele é, o que ele tá pensando, onde que ele vai parar, o que ele vai fazer em seguida. A imprevisibilidade. A partir do momento que eu sei qual é a doença dele, enfraquece. Você sabe, inclusive, a fraqueza. Sim, claro. Né? Ele é um personagem fraco. Você fica com dó, né? Você fica querendo levar pra casa. O Coringa no filme é um louco igual qualquer um que tá internado no Galba Veloso ou no Raul Soares, ou qualquer desses hospitais psiquiátricos, assim. Não tem necessariamente um super vilão. Você acha que ele é capaz de enfrentar o Batman, aquele Coringa do filme? Não sei. Primeiro me incomoda
comentário, né, que tem sido feito por muita gente que tem defendido o filme, de que não é um filme de super-herói como os outros. De fato, ele desenvolve um pouco mais o personagem, se aprofunda nas camadas dele, mas é um filme de super-herói, assim, de cabo a rabo. É um filme de origem ainda. Né? Porque ainda mais da metade pro final, quando ele de fato se transforma no Coringa e se propõe a começar a ficar sem culpa, sem remorso, né? Para de tomar os medicamentos, aí ele vira mesmo psicopata, pinta o cabelo, né? Ali, parece, isso pra mim é um filme da DC como qualquer outro. Não tem mais diferença nenhuma. Eu acho que até ele não começa, tem tanta ação. Ele né? começa diferente. Tanto até que não tem nem o logo da DC, né? A Warner tentou afastar de todo modo. Logotipo antigo da Warner. Então, assim, ele começa meio com esses filmes ali, da nova Hollywood. Tá mais preocupado com esse clima dos anos 70 do que com o universo da DC. É mais uma homenagem, né, aos filmes dessa época do que, de fato, uma tentativa de fazer algo daquele tipo, né? Então evoca o Taxi Driver. Mas né? eu acho que tem a ver com a ideia de caos, né? De Nova York tá passando por aqui, ter passado por aquilo mesmo, né? No final dos anos 70, de estar com uma dívida absurda, um desemprego. Giuliani ali, né? Aquela coisa de greve de lixo, então a cidade estava imunda, tinha muito rato. Aliás, a parte que eu acho mais legal do filme é essa reconstituição. Nossa, é o melhor. Mas né? não é a reconstituição da Nova York real, é a reconstituição da Nova York do cinema, da caos, época. Do Depois de Horas, do Taxi Driver. Glamour de Isso, né? aquilo é muito bem feito. Muito bem feito. Ele realmente coloca muito no filme. Isso é o maior mérito do filme, toda a visualidade, eu acho. As cores, o figurino, a fotografia, os enquadramentos, eu acho o melhor do filme. O que ele tem de problema é no roteiro mesmo. Eu gosto muito da encenação, gosto da atuação do Fênix, dessa ideia da mise-en-scène, dessa atuação nesses enquadramentos, E é um filme de personagem, não é um filme de ação, né? Nesse sentido que eu estava falando que ele não parece um filme de super-herói nesse aspecto. Sim. Mas o corpo fechado do Shyamalan, acho que é o modelo desse filme. Né? Que, foi feito quanto tempo? E a estrutura mesma. De entender. Inclusive o que dele tá se assumir, os personagens se assumirem no final do que eles são, né? Tanto Bruce Willis quanto Samuel L. Jackson. Só no final que eles fazem isso, igualzinho no filme. E não é um filme de ação, é um filme de desenvolvimento de personagem também. O personagem passa por problemas pessoais e tudo. Acho que ele seguiu esse modelo. Retraídos no início, né? E até aí quando eles se assumem. Isso, só no final. Mas eu entendo o que você tá falando. Eu não gosto dessa ideia também de tipo assim, tadinho, ele é assim por causa disso. Não isso. Mas eu acho interessante essa construção de um desencanto tão grande do ser com a sociedade, da falta de empatia, da invisibilidade social que ele enfrenta. E não só como uma pessoa pobre, mas também de um doido, né? De uma pessoa com distúrbio mental absolutamente abandonada pelo sistema, né? E alguém que mais precisa do Estado, da presença do Estado. E eu acho muito interessante, parece um filme do cara do Daniel Blake lá, a sequência dele com a assistente social. Você fala assim, meu Deus, que horror, a vida dela é um horror, a vida dele é um horror. O Estado não tá nem aí, nem pra quem trabalha e nem pra quem precisa dele, né? Então isso é que desencadeia. Isso eu achei muito interessante, né? Essa invisibilidade você transforma a pessoa num marginal, não num vilão. Literalmente uma pessoa marginalizada mesmo, que não cabe no sistema. E que a gente, é muito interessante isso, eu senti muita empatia por essas pessoas. O filme me fez pensar não no Coringa, mas nessas pessoas, nessa condição. Isso eu acho o melhor mérito do filme. Isso eu acho que ele até faz um trabalho bom de não causar, por exemplo, embora eu imagine que tenha pessoas que estejam rindo quando o Coringa começa a ter aquela risada descontrolada e você vê que ele está sofrendo com aquilo, né? Doía. Aquilo é muito incômodo, né? Ainda mais quando ele ri, ele bota a mão na garganta, começa a tossir, né? Ele merece só por causa daquela cara de dor que ele tá rindo daquele jeito. Eu acho que o Joaquin Phoenix faz muito bem, né? E eu acho que o filme ele causa mais esse sentimento de empatia mesmo do que o contrário. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando se o filme acaba não reforçando um estereótipo de que pessoas que têm a doença mental, um transtorno mental, como esse do Coringa, esse da risada, ele é baseado num transtorno real mesmo. Ele se assemelha muito à síndrome de Tourette,
que é uma síndrome que a pessoa tem umas reações que ela não consegue controlar. Às vezes ela está pensando algo, ela tem que falar, ela tem que externalizar aquilo, sabe? É um negócio terrível, né? Assim, para quem sofre disso é terrível. E eu já vi alguns filmes que usam isso como humor, sabe? Como gatilho para risadas. Do Allen lá que o cara lava a mão, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. É isso? Tem... O Mentiroso, eu não sei se é exatamente esse. Baseado nesse... Mas eu acho que aqui eu fico só com receio do filme. Eu até vi 2 vezes até para tentar minimizar um pouco essa impressão inicial que eu tive. Dele usar esses aspectos do transtorno mental, da sanidade mental, vamos dizer, né, de modo geral, como justificativa para o cara ser taxado como louco, como psicopata e se transformar no vilão por causa disso, sabe? De início eu fiquei realmente meio... eu acho que é uma linha tênue com receio mesmo, a respeito do filme por causa disso. Revendo, não achei tanto. Acho que no começo ainda tem algo ali que pode reforçar esse tipo de estereótipo. E a questão dos gatilhos, eu acho que realmente ali ele aciona, né? Ele aciona. Eu tive depressão há pouco tempo. Foi uma depressão moderada, né? Não foi nem nada muito grave, graças a Deus. Já estou bem, tá? Mas tem umas coisas que realmente, quando ele fala algumas coisas, por exemplo, ele está na consulta lá com a psiquiatra e ele fica falando, eu só tenho pensamentos negativos, as pessoas não me enxergam, né, e tudo. E aí ele percebe que a psiquiatra não está prestando atenção no que ele está falando. Isso eu acho que é um tipo de gatilho, sabe, nesse sentido. Para pessoas que já passaram por isso, eu acho que é um momento que pode realmente despertar algum sentimento bem ruim, né? Quando ele está escrevendo no diário, essa parte particularmente me incomodou bastante, porque eles frisam, né, a frase que ele escreve. A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse. E é muito tem que isso, tentar porque ser normal, entre aspas, né? A depressão, principalmente, que é uma doença, mas muita gente não enxerga como doença, acha que é frescura, acha que isso a pessoa está inventando, né? Exato. E qualquer doença mental incomoda os outros. Exato. Não precisa se incomodar, aí tá tirando um lugar pouco de conforto. Exatamente. Então, se usar isso para associar um personagem dos quadrinhos e fazer um filme de super-herói, sabe? Usar isso como origem de um personagem que as pessoas estão indo ver porque é o personagem que é o inimigo do Batman, não é porque é um cara que é doente mental, né? Porque ele tem, isso que eu acho legal. sabe? Sim, sim. Mas eu falo assim, justamente o filme Existe um se outro lado transformar disso, no filme de super-herói, a partir disso, sim. sabe? Eu tô falando assim, se fosse uma pessoa com problemas mentais, qualquer, ninguém ia ver esse filme. Então, assim como Entende não o que eu viram, quero dizer? você nunca esteve realmente aqui. Com o Joaquin Phoenix, dirigido pela Lynne Ramsey. Que eu posso estar enganado, mas É me verdade. parece muito que o Todd Phillips viu esse filme e falou, eu quero o Joaquin Phoenix para fazer o Coringa. Quer fazer um filme Porque nesse a clima, atuação né? é Eu também acho. muito parecida, né? Até o gestual do Joaquin Phoenix, sabe? Mas é igual isso que eu tô falando, eu não sei, eu não tenho esse pudor de ter que seguir o quadrinho. Pra falar a verdade, eu tô me fudendo pro quadrinho, sinceramente, assim, cara. Eu gosto, tudo, sim. mas eu vou num filme pra ver um filme. Eu não tô preocupado com o universo de origem do livro ou do quadrinho e tal. Que acaba estragando ele se os inspirou. filmes, né? Inclusive o fandom estraga Eu gosto dessa muito por causa experiência disso, que é tudo cinematográfica. que seja igual aos quadrinhos. Dessa coisa da empatia, eu senti isso. Isso já me valeu. Eu esquecia que era o Coringa, se é que é possível, né? Até com aquela risada, com aquele visual, Maquiagem. a maquiagem. Mas não é isso, né? Eu achei tudo muito simbólico, sem sutileza nenhuma. Até descarado demais, sabe? As músicas, né? Botar smile Sim, é tudo, muito, tudo. né? Ó. Sem nuance nenhuma. As falas dele, ninguém olha pra mim, ninguém me ouve, por isso, sabe? Tem umas coisas assim, que eu falei, sim, só justifica isso parecer legal se for tudo uma invenção da cabeça dele. Né? Se ele se acha um perseguido por todo mundo, até pela mãe da criancinha, que ele tá mexendo lá. Eu não sei, eu lembrei do início do Irma La Dulce do Billy Wilder, que todo mundo fala assim, não, imagina como é que uma garota bonita como você veio parar nessa profissão de prostituta. E ela inventa cada hora uma história mais terrível. E você não sabe quem é Isso ela. eu acho legal demais.
no Coringa do Heath Ledger. Do Heath Ledger. Sim. Então eu fiquei pensando nisso, não sei se é porque eu tenho essa referência do Heath Ledger, de que tudo é uma grande invenção dele, de se achar um coitadinho pra distrair. Assim, como se ele fosse o roteirista, o próprio Coringa. É uma visão do filme que me agrada mais. Então, eu acho que ia ser muito mais interessante, como um filme de super-herói, se no final fosse ele o roteirista. Um delírio, né? Tipo assim, ele contando aquilo ali, tipo assim, inventei a minha biografia, vocês gostaram? Tipo o gabinete do Dr. Completamente Caligari. metalinguístico. O gabinete do Dr. Caligari, assim, agora eu entendi porque que esse filme é louco, porque um cara é louco que tá me contando isso, né? Ficaria mais bacana. Ia ser interessante. Mas, por outro lado, né, eu tava vendo um psicólogo, um psiquiatra falando sobre o filme, que eu queria saber dessa questão também da doença mental e tudo. Ele falando que o filme faz um serviço a isso, que ele ia usar até em aula. Eu esqueci o nome do cara, me desculpa. Não gosto de não citar a fonte, mas enfim. E aí, no blog do cara, tinha um internauta que comentou uma coisa, que eu não sei nem se é real, mas eu copiei porque eu achei muito... Tinha acabado de ver o filme, eu tava com coceira, assim, achando ainda tudo muito forte. Mas ele fala que é um provérbio africano, né? Também não pude verificar até que ponto é. Mas ele fala, a criança que não é acolhida pela aldeia, algum dia a queimará somente para sentir o seu calor. Eu acho que isso caiu tão bem nesse Coringa que eu vi, que eu não vi um filme de super-herói, eu vi um filme sobre um abandono que gera um caos, que gera um horror, né? Assim, não que todo mundo abandonado, não que todo mundo com doença mental vai se tornar um psicopata, mas naquele caso específico dessa pessoa que se tornou, né? Eu achei essa fala, assim, perfeita, esse provérbio. Nesse sentido que o filme quer construir. Esse filme, pelo menos, não sei se dentro do universo do Coringa, do super-herói, mas o filme me passa isso. A criança que não é acolhida pela aldeia, algum dia ela a queimará somente para sentir o seu calor. Nossa. É massa. Não é? Muito Provérbio africano. Eu concordo assim, com isso, Ana. Eu acho que, na verdade, esse filme tá lidando com complexidades, assim. Não dá pra afirmar 100% que ele é só um bom serviço e 100% de que ele não comete alguns problemas ali. Porque eu acho que ele tá lidando com coisas, sabe, de linhas tênues. Porque eu também li um psiquiatra que é professor da USP, apontando exatamente esse problema que o Renato falou. De que ele pode vir a reforçar o estigma de que a pessoa com transtorno mental, ele é violento. Por que todo mundo tem medo, sabe? É verdade. Você tem medo de pessoas com transtorno mental porque você já acha, assim, de antemão que ela vai ser violenta de alguma forma. Quando eu fiz estágio no hospital psiquiátrico, quando eu fazia enfermagem, a primeira coisa que a professora falava era, gente, relaxem, vocês não precisam ficar com medo. Porque eles são como vocês, assim, eles só estão passando por um sofrimento que, inclusive, está sendo tratado. Mas por mais que ela falasse isso, o estigma na sociedade é tão grande que aquelas pessoas podem vir te bater a qualquer momento, sabe? Podem te causar algum mal, que você não entra aberto, assim. E eu me lembro muito bem da sensação de que eu entrei com medo e eu fui transformada, porque eles estavam tocando violão, eles estavam conversando. Então, assim, criou-se esse estereótipo de ligar o transtorno mental à violência. Então eu acho que, ao mesmo tempo que ele está fazendo esse estudo de apontar como que esse sistema, como que a invisibilidade, como que a falta de acolhida pode provocar esse transtorno, esse caos e essa resposta, né? Que ele para mim, ele faz uma resposta de vingança para a sociedade, né? Também eu falei pode... que é esse caso específico do Coringa. Eu não acho que isso sirva para toda a sociedade. Também ele pode reforçar esse pensamento de que a pessoa com transtorno mental, ela pode vir a ser violenta. Só que não é bem assim, né? As pesquisas, inclusive, mostram que não. Que, na verdade, por exemplo, quando a pessoa... eu estava lendo também dessa reportagem. Se machucar, né? Isso, mais fácil ela se machucar. E, por exemplo, quando uma pessoa é violenta, ela cometeu algum crime e ela é presa, na verdade, acontece mais de ela
desenvolver um transtorno mental a partir da detenção, do que ela tá, né, da prisão dela, a partir da prisão dela, ela desenvolve esse transtorno mental, do que ela já tenha um transtorno mental antes, sabe? Então, a violência e o transtorno mental, eles não podem ser sempre associados, porque não tem nada que diga, nossa, a pessoa que está passando por sofrimento, ela vai ser violenta. Mas então, é porque isso o tempo todo você fica com uma legal. sensação assim de que se alguém tivesse ajudado ele, não ia dar naquilo. Que tipo assim, ele é uma bomba relógio, não que ele seja violento, porque ele não é, ué. Quantos anos ele viveu esmagado pela sociedade daquele jeito sem ter matado uma mosca? Ou será que não matou? A gente não sabe, né? Enfim. Tem uma cena que eu me lembrei de um flashback, preso, né? Ele fala que cuida da mãe dele com carinho, mas ele mostra ele dando um banho. É bem sutil, mas não parece carinho. É verdade, tem essa A cena do fala banho. diz que ele trata com carinho, mas você não tá vendo essa cena, né? Tá um E pouco ele que tá ríspido, contando, né? e ele que tá contando, né? Então, Mas eu acho que o filme, pelo menos, não me passou em nenhum momento que ele estoura, vira o Coringa porque ele tinha doença mental. Acho que, como Ele a parou Ana de tomar falou, remédio. ela foi muito, não tem sutileza nenhuma. E deixa bem claro esse posicionamento político mesmo. A vingança. sociedade criou isso na pessoa. Fez com a pessoa, uma pessoa que precisava da sociedade por qualquer motivo, de repente por miséria, fome, né, ou doença, de qualquer tipo, e a sociedade não conseguiu prover. Não, O é a Estado não Revolução conseguiu prover. Francesa. Na revisão eu Vamos tive cortar mais a essa cabeça Eu impressão. acho que o filme rainha. me passa isso muito claro. Então eu acho que É. o Todd Phillips, ele teve esse mérito de ser responsável nesse aspecto. Eu também acho. Ele tratou de uma pessoa com doença mental, com toda aquela com a realidade do muito assunto. cuidado, né? Porém, não é a razão que eu vejo no filme. Tanto que ele coloca lá que foi cortaram a verba, né, da assistência social, da psiquiatra remédio. que ele se Do que remédio. ele- Isso é importante ter colocado. 12 remédios, 7. Ele tinha lá as consultas, né, regulares, tinha que ir lá de tempo em tempo. E aí ele fala, né, como é que eu vou conseguir meus remédios agora? Isso Porque ele poderia ser queria qualquer continuar o situação, não é tratamento. necessariamente Verdade. um problema específico dele. Pode ser qualquer problema que você tiver. É o seu filho passando alguma doença, alguma coisa assim. Sua mãe, você não tem eu como acho cuidar. que nos momentos em que ele se volta mesmo para Um dia de fúria. Um Dia de pra Fúria. essa crítica Aliás, é um filme que me social. lembrou muito de Um Dia de Fúria. É verdade. Isso enfraquece o filme pra mim. Dirigido por Joe Schumacher, que já fez 2 Batmans. Ou não. Vai chegar um momento que todos os diretores vão ter feito algum filme dos quadrinhos. Mas eu tava pensando nisso, porque o Charada do Batman Eternamente, ele tem uma origem até bem parecida com a desse Coringa, né? Porque ele tá ali, é um funcionário ali que tá querendo ser Humilhado. reconhecido, Mas mas é um ele é cientista esquecido. louco meio, não. Mas eu falo assim, ele meio que se revolta, se torna o Charada, se torna o vilão, porque ele foi Fica putinho com o Bruce Wayne. visibilizado. Só que é pelo Bruce Wayne, não é pelo pai dele. Né? Mas eu acho que quando o filme se volta para essa parte social, de fazer essa crítica ao capitalismo, a esse desamparo do governo, né, na questão ali da saúde mental e tudo, são os melhores momentos. Apesar da falta de sutileza, é onde o filme ganha força. não mas dá não nem tem pra realmente dizer que é sutileza metáfora, nenhuma. né? Eu coloquei, parece óbvio, sem sutileza. Sabe, não A tem questão da nuance. mídia também, é né? tudo, é tudo Ficar muito mastigado, mas é explorando mastigado ali. com competência. Uma novela feita, um novelão com competência. E é pra algumas pessoas que talvez precisem disso, né? Não é pra alguém que quer ver um... Eu também acho exagerado esse Isso que é um filme de povo super-herói. que quer ver uma profundidade assim no filme. Também não tem, né, gente? Não tem. Não é ruim, igual alguns também chatos estão falando, mas não é um filme... Não é ruim. pra O que ganhar me o incomoda Oscar. um pouco é que a cinefilia que o filme trata, né? Como o Scorsese, Chaplin, 70, tudo. Taxi E parece Driver, forçado demais pra dar um Frida verniz Tomé. pro filme. De Palma, né? Pra dar assim, olha como que eu sou sofisticado. E não é. Mas eu acho simpático isso, porque não são referências muito... A princípio são óbvias, mas na hora que você tá vendo, você nem pensa nisso. Tipo, ele fazer assim com a cabeça, ao final... Nossa, ele na frente do espelho falando Ah, com ele sim, mesmo. sim. Ele no O programa, o De Niro. O De Niro lá, o rei da Ele comédia. entra na fazendo sessão do assim, Tempos ó. Modernos, não é nem um filme assim menos conhecido do Chaplin, é o Tempos Modernos ainda. É muito... Mas é legal aquela São coisa da muitas beira do cenas. abismo, né? Até as referências que ele pega, né? Vamos supor, do Sim, Chaplin. ele faz com competência, né? É o Chaplin Ali. ali naquela cena do Patins, que ela é muito mais uma cena de tensão,
do que engraçado. E fala né? muito sobre o personagem, como ele tá naquele momento. Que ele tá na beira do abismo, de olho vendado, sem saber que ele tá nessa beira do abismo, e rindo sem saber que tá correndo perigo. Então eu acho interessante umas coisas que, mesmo óbvias, elas são bem engendradas na trama, né? Funcionam bem. Você falou disso que lembrou dos anos 70, me lembrou também o Walrus, Selvagem da Noite. Sim. Tem um clima de Walrus. Tinha. Tem outro filme Aquela coisa do metrô, O Sequestro lixo. do Metrô, você já viu, com o Walter Matthau? Não. Aquela coisa também, assim, aquela Nova York realista de cinema, sabe? Eu não sei se é realista, porque eu não vivi aquela época lá, mas cria-se um clima de opressão, de violência, que está na cidade mesmo. Eu acho que é interessante, porque eu não ficava pensando que aquilo era Gotham City. Eu pensava que era Nova York o tempo todo. E eu gosto essa visualidade, aquela escada que ele sobe desanimado, que ele desce feliz, né? Que ele tem a cidade tem a ver com aquele estado dele, entende? Ela não é um pano de fundo só. Ela tem a ver, parece. As cenas combinam a encenação dele com esse fundo da cidade. O que reforça... Esse lixo, o metrô, esse clima. Reforça até essa coisa que você tinha falado de ser muito dele, né? De ser de uma perspectiva muito dele também. Eu acho. Eu fiquei pensando assim, pode não ser... Começa ele no espelho. Porque pra mim, essa perspectiva de ser tão forte dele, esse exagero, às vezes, né? De que tudo oprime, tudo é tão ruim, assim. Aí eu fiquei pensando nessa questão da perspectiva dele de nos criar essa empatia, assim. É quase como uma empatia forçada, sabe? Não tem como você não perceber. Não tem como. Sabe? Que é melodramático até mesmo. Exatamente. Então, assim... Sem sutileza. O filme cresce pra mim também quando eu penso sobre isso. Sobre como que é uma perspectiva que altera a realidade pra fazer com que você sinta como ele, sabe? Porque, assim, faz sentido pra mim que uma pessoa que, né, esteja passando por problemas, ela queira que os outros vejam exatamente como ela tá vendo. E quando a gente tá passando por problema, é tudo muito exagerado mesmo, porque você é quem tá sentindo, a sua dor é a maior. Mas eu não achei exagero, eu acho que assim, o fato dele tentar reconstituir a época, a Nova York da época, pareceu ele buscar esse realismo. Não buscar mas uma coisa tudo assim... que todas as situações que ele passa são situações opressivas, demais. Sabe? Não que é estilizado demais, mas eu falo das situações. Por exemplo, igual a Ana falou, a situação no ônibus. Tem a primeira situação do filme, que é quando ele é perseguido pelos jovens e os jovens batem nele. Então, assim, todas as situações que ele passa são situações opressoras, assim. No trabalho, sabe? Tem o amigo que tá sempre oprimindo não só ele, mas também o outro, que é anão. Então, assim, não tem alívio. Ele não tem alívio. Ao mesmo tempo, esse discurso assim, acaba enfraquecendo um pouco, porque no delírio que ele tem no filme, que é um dos twists de roteiro, né? Ele tem uma namorada, ele é aplaudido no show de stand-up dele, depois a gente descobre que não é. A mulher mal conversa com ele. Toda invenção da cabeça dele. Se ele visse o mundo só de forma opressora, ele não veria o lado bom da vida. Sim, mas eu acho que são os escapes. É o que ele queria. Ele tá vendo o que ele queria. Uma coisa idealizada. A falta de pai, a falta de amor, a falta de atenção. Tudo isso tá ligado nesse delírio dele. Se você for pensar, os aplausos, a menina confortando ele na morte da mãe. Não é ele vendo ele trepando com ela. Não é isso. Sabe? Ele vê ela confortando, amparando, né? A gente vê ela mais como um apoio. Ela até pensei assim. A compreensão que ele não tem. Ela ficou com ele, agora já estão namorando, assim, a ponto dela ficar ali acompanhando no hospital. Mas eu tenho que admitir que isso é uma das coisas que eu menos gosto no filme. Porque eu acho que twist. É contraditório esse negócio pra mim. Eu fiquei imaginando, só pode ser delírio, né? Tem alguma coisa... Ele usar isso como uma coisa do roteiro, um artifício de roteiro. É porque ele faz isso o tempo todo, né? Por exemplo, aquela hora que ele... teoricamente bate na porta dela, ele começa a beijar ela, fecha a porta e tal, você não vê. Mas depois no final, ele entra lá pra falar com ela, depois que você já sabe que não tem nada, e ele sai do apartamento, você fala, aconteceu alguma coisa ali no apartamento, ele não mostra. Isso é legal. Sabe por quê? Sim. Porque senão ele não... Olha só, isso sim. Mostra eles conversando, porta e já tem outra cena. Não, ele mostra ele fechando a porta e saindo pro corredor. A gente não ouve barulho nenhum dentro do apartamento, não ouve nenhuma...
manifestação. Eu vi até alguém especulando que pode ser a mulher gato, a filha da menina e tal. Muita coincidência. O povo começa já vai. a querer Spin-off ver. do Coringa. O povo adora, né, gente? O que eu mais vi, eu não vi uma crítica legal, eu vi easter egg, curiosidades, papapá. E o povo não fala de cinema direito, né? Fica falando se ele merece o Oscar ou não merece o Oscar. Não. Se o filme é maravilhoso, se ele é um lixo. A questão não é essa. A questão é dentro desse contexto. E a gente gostando ou não, gente, esse filme, né? São os 2 grandes filmes desse ano, Bacurau e esse. Que não só quem gosta de cinema tá falando, né? Tem colunista de economia, de política, de não sei mais o que, Porque tá falando fazendo do as pessoas filme. discutirem sobre a própria realidade, né? Isso é muito interessante. Transcendeu, né? Transcendeu o Assim, filme. O filme é um mote, como toda grande obra de arte, para você refletir sobre a realidade. Sim. Mas, pois é, não, esse twist aí, a hora que baixa o Shyamalan lá dele. Porque assim, desde o início, na hora que ele senta pra ver televisão com a mãe e ele aparece lá na plateia do programa do Murray, né? Já dá ali essa você já pista, fala né? assim, primeiro, né? Tá na cara que isso aqui é uma ilusão. Mas ali tá. Mas ele engana a gente, depois engana. Eu caí completamente nesse filme. Da menina eu também fiquei na dúvida. Eu caí. Eu tava achando ruim. Não é possível, né? Que a menina dessa vai ficar com esse cara. Mas, enfim. É cinema, a gente mas o que eu acho é que se ele já tivesse jogado isso desde o início, revelado que ele imagina essas coisas desde o início, não tivesse twist, ia funcionar do mesmo jeito. Mas acontece que ele ia passar a mensagem naquela do mesmo sala jeito. branca e ele tem uns flashes dessa sala branca no início, não tem? Você que reviu há pouco tempo. É que ele já foi internado antes. Então, não é isso exatamente. que me deu essa ponte de que tudo pode ser um flashback. Sim, não tem, mas eu não fiz a ligação com o final, não. Vocês viram quando ele isso. sai? Ele sai com as pegadas de sangue. Ou ele matou todo mundo Ele matou aquela pessoa que ele estava matou uma pessoa que estava conversando com ele. Ou também é uma coisa simbólica, né? Dos passos de Também sangue, pode dos ser. rastros de sangue que ele vai deixando. Como o filme é tão na cara, tudo, não sei se ele vai usar esse simbolismo. Assim. Ele não tem sutileza. Seria o último gesto mesmo. de sutileza Ele- final. O assim. maior gesto de sutileza dele é não mostrar ele matando as pessoas. Aliás, Caça ao rastro. eu agradeço, obrigada. E outra prova disso Quer é dizer, ele mostra lá no apartamento, refilmar né? pela enésima Ele matou. vez. Ele matou Sim, ele matou o colega dele. Aliás, eu achei muito racional aqui, porque ele sabe exatamente, né, naquela hora, assim, eu vou matar esse, que é o que me Pois causa mal. É a vingança causa mal contra a aos opressão, outros. né? Quando eu Tanto falo é que ele não mata os outros. quando eu falo do problema meu com o fato de ele ser Coringa, não é que eu cobre uma fidelidade aos quadrinhos. Eu acho que, aliás, o Coringa não é mais quadrinhos. O Coringa ele já é uma coisa que tem acende dos Imaginário quadrinhos. pop, né? Ele já tem uma história muito rica, que é construída pelo Lenda quadrinho, urbana. cinema, televisão, animação e tudo. E essa história só foi criando camadas mais interessantes. Eu acho que culminou no Heath Ledger no filme. A coisa mais legal da trilogia do Christopher Nolan é o Coringa do Heath Ledger. Sim. Como que a concepção do personagem. A gente não sabia a origem dele, não sabia de onde que ele é, qual que é o plano. De enfermeiro, mas tudo bem. Mas é legal aquilo também, porque ele surpreende a gente o tempo todo. A Eu gente acho não que sabe o ele que é ele quer. O que ele total quer. anárquico, antissistema Mas o que ele e quer? De onde surgiu? antítese. Por que ele é assim? Força. Não E tem com isso, porquê. com isso ele está sempre 5 passos na frente da gente, 5 passos na frente do Batman, entendeu? Isso que torna o personagem interessante e rico pra mim. E aqui não, no filme não. Acho que ele pega esse personagem que já tem essa história riquíssima. Quando você se apropria dessa história riquíssima, você tem que, né, construir em cima. Ele não, ele tira um pouco dessa história. Ele já cria uma humanidade pro personagem, uma história pra ele, que enfraquece o personagem em si. Mas isso já tinha no outro filme, aí não precisava fazer igual. Não, é o que eu tava falando. Mas você pode fazer isso, por exemplo, vamos voltar na Piada Mortal. Ele conta uma história, uma origem do personagem, só que ele vai, na estrutura da história, ele vai contando a origem, ao mesmo tempo que ele está mostrando o personagem no presente, Não tem nada a fazendo ver com cada aquilo. coisa mais absurda, inclusive, né, estuprando a Batgirl, deixando ela aleijada, fazendo coisas assim, de Coringa mesmo, que você espera dele. O mal absoluto, o caos absoluto. Então, ele não enfraquece o personagem, porque ele está mostrando as duas versões. A gente não sabe como que ele saiu desse ponto e chegou nesse ponto aqui. O que aconteceu no meio. Isso Por é uma ele coisa, virou né? o genial, né? O Coringa, ele é um psicopata, né? Assim, Mas ele é mais do que um psicopata, sabe? Eu acho que ele é aquele personagem que é maior que a vida. É como se fosse... Por que a gente é tão seduzido por esses personagens tipo Hannibal Lecter ou o James Spader lá no Blacklist?
Todos esses personagens são geniais. Não é porque ele é psicopata. É porque eles se surpreendem o tempo todo. Sim. Não tem uma A gente admira a explicação inteligência lógica, deles, o brilhantismo deles. Não tem uma explicação lógica, uma caixinha no qual você coloque, olha, Sim, ele tá sendo assim porque ele sofreu isso e isso. Qual que é o diagnóstico do Hannibal Lecter? A gente não sabe, mas não interessa. Esse o que o importa é que ele é desse brilhante. filme. Esse filme não, esse filme pega e enfraquece, porque ele explica o Coringa. Sim. Ele pega um personagem, imagina se ele criasse uma origem pro Hannibal Lecter, contando por que ele ficou daquele jeito. Enfraquece. E você não precisa... E nada justifica porque ele ter ficado um genial. E você Esse não filme justifica. precisa Ele é um personagem burro, cara. justificar o diagnóstico para humanizar o De forma vilão. alguma. Não precisa, De forma alguma. né? E você não teme aquilo que você consegue explicar. E você também não teme aquilo que você acha que é inferior a você. Eu vejo o personagem do filme e falo assim, pô, com todas as minhas limitações intelectuais, eu sou superior ao Coringa do filme. Eu consigo depujar ele numa guerra, entendeu? Você sabe a fraqueza. Agora, sabe... o Heath Ledger eu não sei como enfrentar Na verdade, aquele você cara. quer acolher esse cara, né? Porque pra mim é isso que me inspira, assim, sabe? É pensar assim, o quanto que aquilo que ele sofreu, de certa forma, a gente pode trabalhar, sabe? E aí, é exatamente essa diferença, porque o outro... eu acho que é até uma essência que eu conheço pouco dos quadrinhos, mas o que de essência eu tinha do Coringa era exatamente isso, essa imprevisibilidade, esse caos, e o que eu não consegui entender é um mal absoluto. Aqui no filme o mal absoluto seria do sistema, ele não é um mal absoluto. Não, ele é vítima. Ele é totalmente vítima. Mas aí que tá, depois que ele para de tomar medicação, porque foi cortado, né? Ele não teve mais acesso. E aí ele começa a ter os ímpetos de violência, e aí ele mata a mãe, não tem remorso nenhum, aí ele vira isso, ele começa a virar o mal, aí ele vira o Coringa. E o filme, pra mim, cai assim, absurdamente a Tá, partir mas daí. aí você falou, Porque ele ele tá sem começa- Mas ele remédios. duvida o Coringa, ele fica um cara que psicopata, qualquer, mas ele não tem a genialidade que Sim, torna mas ele é Coringa. depois que ele Essa mata a ideia mãe que ele do caos. começa É. de fato se transformar no Coringa, assim, a ponto É. de pintar o cabelo, É se mais psicanalítico passar a nesse maquiagem, né? Ele matou a mãe e No- encontrou o verdadeiro tem até eu. uma Assume a cena, máscara, né? tem uma cena pra marcar que ele vira o Coringa, tá? Até a trilha sonora muda. Aham. Ele andando em câmera lenta, sabe? Nessa hora você espera assim, os fãs vão começar a gritar uhul, bater palma. Isso aí que "Ah, mais me Coringa, assustava. foda." Me assusta As também. pessoas gostarem tanto porque desse ele tem personagem. fãs, né? Assim, enfim. Se ele tivesse matado o Robert De Niro e escapado milagrosamente do teatro, aí seria o Coringa. Mas não, ele se deixa prender. Sacanagem. Não é o Coringa, sabe? Aliás, o De Niro Fica também há preso muito bonitinho tempo ali não no tá carro tão por bem. isso. Que o De Niro só ficava fazendo Não as é? mesmas Não, caretas, tá muito bem, né? muito Ele bem. tá O excelente. elenco tá muito bem. Muito Mas bom. ali nesse final que tem aquele caos ali na cidade, né? Eles tiram ele do carro da polícia. Ali eles fazem uma rima visual com o teatro, né? Que ele se apresentava de stand-up, que ali ele encontra o seu público, né? Aham. E ali ele finalmente se vê reconhecido, né? E ali E eu acho é o Dead legal Silence. também. cena eu É a acho música muito do boa. Sinatra. A letra tem tudo a ver com a hora que ele essa pega o coisa do sangue da boca, né? E faz retoca a maquiagem, isso eu acho muito Isso é bom. Muito bom. Podia acabar ali o filme. Eu acho Podia que ser não, o acho último que, plano. que a cena toda, a sequência toda da violência no Mas final ela vai ali, refilmar a morte dos pais do Batman. Mas eu acho legal isso, porque aí não faz parte mais da coincidência. Faz parte mais do discurso que está sendo colocado. O Sim. Rico Nesse coloca filme. como se ele fosse intocado pelas coisas que ele faz. Aham. Mostra que não, é uma coisa completamente fortuita. Ele saiu do cinema e é morto por um bandidinho qualquer, entendeu? Não, e a ideia de ser um Mas é palhaço tudo- qualquer, e né? tudo, dentro, né? dentro A disso gente que já o viu isso Coringa, milhares dessa de onda que o vezes. Coringa despertou, qualquer um ali, na verdade, Não foi o Coringa que despertou, o sistema despertou. então, essa é a sutileza do filme que, se é que pode ter alguma, né? Essa ideia de que tem uma coisa simbólica no todo, né? Dessa ideia de que ele gera o Batman, que tá lá no do Tim Burton. O pai dele já era ele, né? Realmente, o Thomas Wayne criou uma situação em que o Batman vai surgir. Ainda mais se os dois forem irmãos nessa versão. O Thomas Wayne, que é o grande mal da sociedade. Cortem-lhe as cabeças, né? É a ideia da Revolução Francesa mesmo, que eu acho que tá ali. Tipo assim, olha, se o mundo não prestar atenção nessa diferença, nessa desigualdade social e quiser construir um mundo confortável só para os poderosos... Mas os poderosos vai acham dar que são nisso. intocáveis. Isso Acho. que o filme fala
O filme fala sobre isso. Não é uma coisa completamente fortuita. Não é o Coringa que vai chegar e matar ele. Não. É um qualquer na rua. Ao mesmo tempo Mas eu é gosto, tudo que desencadeia um processo. Ao mesmo tempo eu gosto muito de como o filme também coloca do poder do humor e do poder da piada, no sentido de que quem decide o que é engraçado ou não, né? Isso eu acho muito forte no filme também. Porque as pessoas riem de coisas dos quais elas estão em posições de poder e podem rir daquilo. E eu acho bem bacana quando o filme questiona. Olha só, você tá rindo porque você tá nessa posição de poder. É a ideia do humor, que eu não chamo de humor, dessas figuras tipo de Danilo Gentili. Que ele só pisa no desfavorecido achando que isso é engraçado. É engraçado se você tá no lugar acima, né? Sim. Na arquibancada. Ou nem isso, né? Ou nem isso. Então né? é muito bom, como, assim, e também eu acho que talvez seja até uma sutileza do filme, assim, como você vê pessoas rindo de coisas que não são pra rir, e aí o Arthur Fleck ele não tá rindo, e aí quando é algo engraçado, porque é irônico, assim, isso é bom também, esse descontrole ele ri, do exatamente, riso, né? porque aquilo é o que devia ser engraçado, uma comédia, sabe? Quando ele aponta, olha, isso é que não faz sentido, isso é que é esquisito no mundo, esquisito no sistema. Que a risada dele desencadeia a violência das outras pessoas nele, né? As pessoas não dão conta de não se incomodam muito. Se incomodam. Por que você tá rindo do quê? Aí já vem pra bater no cara. Mas as pessoas se sentem menos inteligentes, né? Ele entendeu a piada ou não. Aliás, e acha que tá rindo da minha cara? Você tá rindo da minha cara? Isso é o típico bolsominion, né? De raiz, assim. Não, exatamente. Isso de desencadear o processo, esse plano final, para mim, também ele é bem simbólico, né? Como metáfora desse momento que a gente está vivendo. Você vê que um cara que foi ali no programa de televisão, falou aquele monte de coisas, né? Incitou a violência e tudo, ele assumiu que fez o crime, que matou os caras no metrô e tudo, e depois você vê a galera na rua ensandecida aplaudindo e glorificando. É ou não é o que aconteceu pra gente eleger um palhaço também, né, aqui no Brasil. Violento. Sem graça nenhuma. Psicopata. As pessoas ficaram sem nada idolatrando. Sem lúdico, sem a graça. E sem o brilhantismo também do Coringa. Né? Mas um palhaço frustrado. Né? Mas tá vendo? O filme, ele, com certeza, ele não pode ser 8 ou 80. Eu acho que ele tem coisas bacanas. Que o plano final dele, se ele fizesse ele usando sangue para poder fazer a maquiagem, ia ficar fantástico. Ia ficar muito mais icônico. Muito mais quadrinhos e muito mais icônico. Isso ali é muito legal. Do que aquela cena toda lá no hospital. O diretor é o cara que fez Se Beber Não Casa, né? Entre outras coisas. Assim, eu não conheço também o trabalho dele. Eu só vi esse filme dele. 1 e 2, que eu acho ruim demais. Não é o meu tipo de humor. Faltou um diretor, o primeiro mas... até acho ok. Como chama as aquele diretor que continuações... fez aquele filme esquisito com a Scarlett Johansson, que ela é uma espécie de ET? Nossa, muito bom. Tinha que ser um diretor daquele. Jonathan Glazer. Isso. Não é? Sob a um diretor pele. assim... Um diretor assim, eu acho que ia fazer diferença. Mas eu não sei, tá uma onda, né, em Hollywood, dos diretores que só faziam comédias, fazendo esses filmes mais dramáticos agora. Uma chance deles... A gente Eles querem ser reconhecidos, ganhar prêmio. A gente viu no Oscar esse ano, né, o Adam McKay foi indicado pela segunda vez. A gente vai ver agora o Todd Phillips, né? Ou a gente viu o Peter Farrelly, né? Que fazia lá Quem Vai Ficar com Mary, fez o Green Book, que foi o filme que ganhou o Oscar. E agora a gente vai ver o Todd Phillips, o Jay Roach, que fez esse filme agora com a Charlize Theron, Nicole Kidman, né? Que está super cotado também, que é um filme sobre assédio sexual na Fox News, né? É um drama, né? Não tem nada de comédia ali. E também o Taika Waititi, só que esse faz comédia mesmo, né? Esse é Mas é outro comediante que está aí cotado para esse não quer ser reconhecido como artista sério, por enquanto. Por enquanto. Mas é uma onda, né? Parece que é uma onda, é uma tendência, né? Esses caras se inspiram no modelo que deu certo e vão querendo fazer mais. Mas, pelo menos, acho que o Todd Phillips é bem melhor que o Adam McKay e o... Eu não vejo muita graça nos filmes do Adam McKay. Graça em todos os sentidos. Eu também não. Mas isso que a Raquel falou da piada, tem uma piada lá que é bom. Aquela piada que ele fala de que ele tem... O tempo todo ele quer fazer ela, que é um trocadilho
cento centavo como sentido da vida, fazer sentido, né? Aquilo ali é difícil de traduzir e perde esse duplo sentido. Porque as piadas dele têm um duplo sentido que é interessante, né? Essa ideia de que já que a minha vida não fez sentido, não valeu um centavo, né? O centavo é sentido, que a minha morte te vale, né? O próprio nome dele também, né? Porque o Robert De Niro, né? O Murray, chamando ele de Joker. Joker, né? Depois, quando ele vai lá no programa, ele fala, você pode me apresentar como Joker? Aí na legenda, lá no início, né, na primeira vez que ele fala, eles colocam Coringa, não faz sentido nenhum. Deixam só esse Coringa. É verdade. Coisas que se perdem. E como é que seria na tradução? Piadista. Que Joker é isso, né? Mas aí já é um problema de quando deram o nome de Coringa pro Coringa aqui no Brasil. Tem como corrigir mais. É complicado. Isso funciona. Mas então, gente, vamos nas considerações finais, porque eu acho que a gente já falou bastante, né, sobre todos esses pontos que o filme suscitou. Mas eu até estava revendo o filme ontem, né? E contaminado também por essa discussão levantada aí pelo Scorsese, esses filmes de super-heróis não são cinema? Não, ele fala dos filmes da Marvel. Os filmes da Marvel. Ele é específico, porque inclusive a produtora dele tá envolvida nesse filme, né? Ele respeita o Zack Snyder, mano. Ele falou da Marvel. E ele ia fazer o filme, não era? O projeto inicial era dele com o DiCaprio. Falaram originalmente que ele seria o produtor do filme. Sim. Ele não é produtor do filme. Não, eu acho que ele saiu depois. É a produtora dele que fez. Eu acho que ele nunca chegou a ser produtor. Quando o Todd Phillips foi anunciado, o Scorsese aparecia lá nas reportagens, né? Pois é, mas eu acho que em nenhum momento falava que... Pode ser que... Foi mais, acho que para poder associar com o universo do Scorsese. Sim. Mas eu fiquei pensando, porque o filme, ele me parece que ele começa como Nova Hollywood e descamba nos filmes de super-heróis de hoje. E termina no blockbuster. E assim, quando as pessoas falam, né, que o Coringa nem parece um filme de super-herói, elas estão dando razão ao Scorsese. É verdade. Sabe? Tudo a ver, né? Porque é isso. Ele começa um filme da Nova Hollywood e termina Spielbergiano, né? George Lucas. Ou não. não com o mesmo talento, né? Mas eu acho que é um filme que tem muitas qualidades, né? Sim, tem problemas, acho que tem essa questão que a gente falou aqui, né? Da previsibilidade, o próprio tom caricatural que ele assume muitas vezes, até a atuação do Fênix, na segunda vez que eu vi, eu já comecei a achar meio histriônico demais em alguns momentos, meio forçado, sabe? Nossa, eu achei sensacional, você até esforçado. É muito porque bom, a sim, questão mas do corpo é muito intensa, sabe? Aquele corpo curvado, assim, tá sentindo todo aquele peso dele que me faz lembrar o Laranja Mecânica do Kubrick. Por causa dessa ideia de ele insano, ele traz uma arte pra vida dele, né? A coisa no gesto, na dança. Performático. Ele se torna interessante, insano. É porque parece que ele tá repetindo coisas que ele fez em outros filmes aqui. Então, por exemplo, o que ele fez lá no filme da Lynne Ramsey, ele meio que traz pro Coringa. Aquela hora que ele quebra lá o relógio de ponto, ele quebrou aquele vaso sanitário lá no filme do Paul Thomas Anderson, né? O Mestre. Então, assim, são pronto, ele tá fazendo que... uma atuação metalinguística. Você já conhece. Quando você acompanha o ator, você já conhece meio que assim, as coisas que são dele. Mas é o De Niro. De Niro até hoje tá talking to me. Mas eu vejo assim, por quanto tempo que a gente tá vendo, por exemplo, Brad Pitt. Eu quero me ver esse ano com duas interpretações assim, de dois Brad Pitts diferentes. No Ad Astra que tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Muito mais do que as performances de corpo. Olhar, sabe? Sim, é o minimalismo, assim, aquela coisa que você pega, parece eu daria o Oscar pro Brad Pitt. Apesar de quem vai ganhar o Phoenix, porque eles vão tratar como doente metal, que é uma coisa que já dá Oscar também. Mas é igual o Fred Mercury, é uma coisa que já ganhou. Muito óbvio, sabe? Muito assim. Qualquer pessoa que não entende nada de interpretação vai achar incrível. Chama mais atenção. Exato, chama mais atenção. Mas o Brad Pitt no Tarantino, no Ad Astra, que é isso? Concordo. São dois personagens e duas atuações completamente diferentes.
fica tentando escolher qual que é melhor. Uma hora a experiência faz as pessoas aprenderem. Ou um diretor certo, né? Ou tem essa coisa do sacrifício do ator também, né? De sim, emagrecer muito. De ter todo esse trabalho. O Brad Pitt continuou bonito, né? Aí dançou. E outra coisa que eu queria só comentar também é a questão da mãe, que eu acho legal a gente discutir um pouquinho, que é como que a credibilidade dela é colocada em xeque. Porque o pai não quer assumir o filho, assim. Se é pai ou não, isso também é uma questão que eu acho que o filme ele não responde marcadamente. Isso assim. é legal responder. Já que colocou essa ideia horrível na história, pelo menos deixou no ar. Final assim, digno deixa no ar. Mas a questão ali que ele levanta sobre o pai ausente, né, de que não quer assumir o filho, e que aí acaba colocando a mulher como louca, isso é importante, porque acontece também. É do real isso, né? Essa questão. Então eu acho legal a gente apontar isso. É legal como que eles descartam ela rapidamente, né? Total. Ela não é confiável. E provavelmente no público também deve descartar. É louca, pronto. Explicou, né? Não Explicou, é mentira. É mentira dela, assim. Não vai às vezes pensar que, não, o cara tá querendo esconder aquilo e vai tratar ela como louca e pronto, mais resolve. fácil de ver que o Joaquin Phoenix não tem nada a ver com o Robert Pattinson. Então não dá pra ser irmão os dois. Agora, eles falam lá que ela deixava o companheiro abusar dela também, assim, a gente só vê a mãe cuidando dele, né? É o único amor que ele tem ali, é a mãe. E de repente a gente cai na conversa do Wayne lá. Do sistema. De que tem um papelzinho lá que fala que ela era doida, então, né, depois de falar que estava grávida dele, é internado como doida e resolve bem o problema, né? É nesse sentido. Eu gosto daquela coisa que se pensa assim, nossa, ele vai sair e começar a matar os outros aqui agora. Ele tem uma disputa com aquele livro, com aquele cara. Aquilo é bom. Eu gosto daquilo. E aquilo é cômico, né? É ridículo. Mas ele tem umas cenas terríveis e cômicas. Na hora mesmo que ele toma a chapuletada com a placa dele na rua, aquilo numa outra chave é comédia. Mas eu fico triste naquele momento. Nesse momento é cômico mesmo, ele puxando, os dois puxando. E sai correndo com o livro. Eu gosto muito do jeito que ele corre também, igual um maluco sem rumo, né? É muito bom. É simbólico, de certa forma, também, que até a identidade dele está sendo negada ali, né? Não, então, é legal que a gente fica torcendo pra ele roubar o livro. Né? A gente quer saber o que tá ali. A gente quer saber. Esse cara não vai amarrar esse livro agora. E faz parte da história dele, né? Sim, tá lá naquele livro, ele tem direito. E a mas pessoa quer aquelas negar. coisas, né? Que o filme não tá mesmo preocupado em desvendar isso. Não tá preocupado também em deixar um aberto que a gente possa ficar especulando. Mas você fica pensando nisso, né? Uma pessoa que não tinha nenhum histórico, ela é internada como doida depois que ela vai trabalhar como milionária e acusa ele de ser pai do filho. E que, teoricamente, ela vai adotar esse filho depois de ter sido internado. Quer dizer, nenhuma instituição daria o filho para alguém que foi internado como doido. Não, para uma pessoa adotar. Dificilmente um milionário daquele também ia empregar alguém que tivesse com problema. Né? Sem passar por uns testes. E você lembra de uma foto que ele mostra? Do filho dele. Tem ela assim, uma foto dela nova e depois abaixo tem TW. Com amor, TW, coisa assim. Isso aí que dá um nome. Ela escrever aquilo também, né? Pode ser. E ela já não tá lá mais pra gente saber, né? Ela já morreu. Deixar essa dúvida eu acho também bom assim do filme. E assim, também não é uma dúvida assim. Não. Olha, tem prova no filme que, né? Pelo menos criar essa confusão. E eu acho que com a versão que você se apega, eu acho que tem muito a ver também com o próprio entendimento dessas coisas. Dessa invisibilidade eu me apego que ele não é mais. irmão, porque eu acho a ideia muito ruim. Essa ideia da coincidência. Não tem nada a ver com o resto. Explicação que você ia dar, e nós já vou falando eu mais. acho, como simbolicamente, essa ideia desse... Ele representando esse mundo neoliberal que está se fudendo para as desigualdades sociais, né? Ele cria um filho para ser o herdeiro que vai virar um doido de colando do mesmo jeito. Fantasiado. Um doido fantasiado, né? Digamos assim. Só que ele vai ajudar o mundo com o seu carrão e sua grana lá, né? Ele não vai fazer uma missão na África voluntária com a grana que ele tem. Não, ele faz isso também. Ele faz? Então ele tem muita grana mesmo. Muita grana mesmo. É incalculável. Aí Tio tudo Patinhos. bem. Aí tudo bem.
Ele é um filântropo, né? Isso, é o disfarce dele, né? Na verdade ele não é, ele é o doido. Ele gosta de pôr uma fantasia e sair dando porrada de Vestido noite. de couro, como diz o Schumacher lá. Ô, gente, agora os fãs dos quadrinhos vão me odiar. Eu tô brincando, viu? Mas aqui uma coisa interessante que tem no Batman, apesar dele vestir de morcego, isso eu acho que também está no espírito do personagem, que ainda não foi usado nos filmes da forma como deveria. Ele veste de morcego por um motivo muito racional, apesar de não parecer, apesar do Tim Burton não ter entendido assim. Ele sabe que pelo menos, né, na teoria, os criminosos são Gosta de supersticiosos, são eles são supersticiosos, eles têm medo. Então ele usa aqui para poder colocar medo nos criminosos. Jogar o mesmo jogo dele. E é legal que isso torna o personagem a antítese do Coringa, né, do Coringa como ele deveria ser, porque ele representa a razão, enquanto o Coringa representa o caos. Por isso que os dois são arqui-inimigos, né? Dois lados de uma mesma moeda. Nos quadrinhos, acho que desde a fase do Dennis O'Neil, se não me engano, se alguém aí estiver ouvindo puder me corrigir, mas ele é colocado como o maior detetive do mundo. E o cinema não aproveitou isso. Né? Nos filmes do Nolan, nos filmes do Tim Burton, ele é tudo menos detetive. No filme do Schumacher não se fala, no filme do Schumacher ele não é nem Batman. Né? Nem atormentado, nem inteligente ele é. Não é, ele cai em todas as armadilhas. Não precisava nem do Coringa genial poder... E ainda tenta ser engraçadinho sem sucesso. Isso. Só que ele deveria ser essa figura. Talvez o filme novo do Matt Reeves aproveite essa questão dele ser um detetive. É uma das coisas mais fascinantes dele. Ele usar a razão para tudo. E o que torna ele especial não tendo superpoderes. Por isso, né? que a gente uma consegue... inteligência possível. A gente consegue acreditar que ele é capaz de derrotar o Superman, é capaz de derrotar qualquer outro super-herói ou super-vilão. Mesmo sendo um homem comum. Aquele Porque ele é tão genial quanto o Coringa, a sua maneira. O Ben Affleck tenta ser um pouco isso, um cara genial, um cara foda que pensa tudo, mas você não acredita no Ben Affleck. Mas não é, porque aquele plano do Lex Luthor lá, ele não consegue descobrir, sabe? Então ele cai na armadilha de ficar enfrentando, batendo o Ben Affleck não tem essa cara. Não tem cara de inteligência. Não tem. Tem que ser um cara que pareça um Sherlock Holmes vestido de morcego. Mas aí até hoje nenhum Batman teve. Nem, do cinema ainda não. Bom, aguardamos. Aguarda então, né? No The Batman. Pra ver o que vai aparecer por aí. É porque isso está na essência do personagem. O fato dele ser racional e o Coringa não. Só que os dois são geniais. Isso aqui é tipo Sherlock Holmes e o professor Moriarty, sabe? É um reflexo. De certo modo, um admira o outro, né? Claro, admira profundamente. Respeita o outro. E tem medo do outro. Bom, gente, vamos finalizando aqui o Cinematório Café sobre Coringa. Agradecer a presença do Quintão, que agora tem podcast também. Já falei do Coringa dele, inclusive. Cabine Cine Rádio. Isso. Assinem o feed, a gente deixa o link aí na descrição desse episódio, para você que ainda não conhece. E nesse episódio tem as músicas, temas dos filmes do Batman ou não? Não. Tem Smile, porque eu quero que isso é óbvio. Sem sutileza. Coloquei o Frank Sinatra também. O podcast do Quintão é massa que ele traz as trilhas sonoras, né? É um programa musical, né? Um podcast musical, isso, né, Quintão? Isso. Lembrando aí a tradição dos programas de rádio. E eu fico dançando, né? Enquanto você está ouvindo a música, eu estou dançando também. Coreografias fantásticas. Mas seria muito interessante. Bom essa ideia do rádio, Não sei se você talvez espere o filme do Batman novo ser lançado para você fazer, então, um com as várias músicas. A gente vai ter muita oportunidade de conhecer. Ana, valeu demais também. Eu que agradeço, foi ótimo, gente. E você que nos ouviu, deixe seus comentários aí no episódio, né, na caixa de comentários aí no site, pra gente saber também o que você pensa sobre tudo isso que a gente falou aqui do Coringa. Abaixo o capitalismo. Cortem as cabeças. Cortem. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky. É isso, esperamos que você tenha gostado do nosso bate-papo com a Ana Quintão sobre Coringa. A gente agradece demais a sua audiência e pedimos que você deixe aí um comentário, né? Diga o que você
achou do filme também, interaja conosco através, aí, como a gente já disse, da página de comentários, mas também o nosso e-mail, contato@cinematório.com.br, né? As mensagens mais legais que a gente recebe, inclusive a gente traz aqui para o podcast, para a gente estender aí um pouco esse debate, tá bom? Isso mesmo, mandem muito. Também podem mandar mensagem pro Carlos, pra Ana, que a gente entrega, viu? Então, beijo, gente, até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. What's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile.